Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o Nicolas vai colocar aparelho nos dentes, né? Tá animado? Não. A gente levou ele no dentista semana passada. E aí, né, ele vai precisar colocar aparelho. Vou mostrar pra vocês que vai dar um sorriso aí, Colgate. Então, gente, ó, aqui desse lado aqui, ó, tá nascendo a presa dele, só que tem um dente dele que não nasceu, que é esse aqui, ó. Aí ele fez a panorâmica lá, ele tem o dente, só que o dente tá aqui em cima. Em cima tem até tá até aparecendo. Em cima tem até uma bolinha assim, gente, ó. Então, assim, era pra ele ter nascido encavalado, não nasceu. E aí eles vão ter que fazer um cortezinho ali. É um processo, gente, um processo que ele vai ter que passar. E se ele tiver mais profundo, eles vão ter que fazer um negócio lá. Aí talvez precise fazer tomografia, essas coisas. Vamos ver conforme vai ser o tratamento dele. Mas hoje ele tá indo pra colocar o aparelho, porque ele precisa usar aparelho, né? Pra eles poderem também mexer com esse dente aí que não nasceu. Então hoje começa o processo dele no dentista. Ai, eu queria filmar aqui pra vocês o antes e o depois. Sorri aí, vamos ver. Aí, ó. Depois que ele colocar, gente, não sei se eu vou filmar lá não, vamos ver. Aí depois eu mostro pra vocês. E é isso, né? Bora lá então. Ó, gente, a gente chegou aqui, ó, nessa clínica aqui que ele vai fazer o tratamento dele ortodôntico. Ele já entrou ali dentro, agora eu vou entrar. Vamos ver se eu consigo filmar ali dentro pra vocês, gente. Pessoal, a gente chegou do dentista. Eu até pensei em filmar lá pra vocês, gente, mas foi tão bem rapidinho. Então só vou filmar aqui o depois, né? Eu filmei o antes. Ó, aí mostra aí os dentes. Aí, gente, hoje, ó, ela colocou só na parte de cima. Aí ele escolheu preto, cor preta. Aí ela põe só na parte de cima, né? Que primeiro põe na parte de cima. E aí ele vai, como eu falei com vocês, ele vai ter que fazer uma mini cirurgia, mas ela falou que vai ser só mais pra frente. Pra poder tentar puxar o dente que ficou ocluso, acho que é isso, gente, que não saiu pra fora, pra tentar descer ele pra baixo. E vamos ver, gente. É um processo, né, filho? Já deu o primeiro passo. E agora é um passo de cada vez, né? E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês o processo dele. Tá bom, então.
Pode ir. Tá liberado. Graças a Deus. Ó, cara, gente, adolescente sabe como é que é. Pessoal, agora já é depois do almoço, parte da tarde. A gente veio aqui na cidade vizinha, cidade de Maringá, pra comprar umas roupas pro Nicolas que ele tá precisando, né, Nicolas? Tá precisando ele não, ele tá escondido aqui atrás do meu bom. Então a gente veio comprar umas roupas pra ele, né? Umas roupas aí do estilo que ele gosta, porque chega nessa fase da adolescência, eles escolhem os próprios estilos, né? E é isso aí. A gente veio numa loja aqui, a gente tá vindo, né, na verdade, numa loja aqui que ele viu que tem algumas roupas mais ou menos do modelo aí que ele tá querendo. Aí eu vou mostrar um pouco pra vocês das nossas comprinhas, né, Nico? Parece aí, Nicolas. Aí, gente, hoje ele já almoçou com aparelho, escovou os dentes. Tá gostando, Nico, dos aparelhos? Ai, gente, ninguém gosta dos aparelhos, é muito ruim. Nunca usei não, gente, mas, né, quem eu conheço que usou reclama muito, né, que machuca a boca, que é ruim pra comer, pra fazer higiene. Mas faz parte, né? Primeiro a gente tem que piorar pra depois melhorar. Mas é isso. Então vou levar vocês aqui um pouco comigo. Espero que vocês gostem. Bora lá então. Aí, pessoal, a gente tá chegando aqui na loja. E aí vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês ali. Vamos ver se vai ter as roupas do jeito que ele gosta. Ali, gente, nessa lojinha. Que lojinha não, né, gente? Uma lojona grande até, ó. A gente chegou aqui. Bora descer então pra dar uma olhada. Olha só, gente, o tamanho dessa loja. Ah, gente, os preços aqui pelo jeito é bem bom. Olha só, gente, ó, camiseta uma por 34 por 100. Não vai dar pra eu ficar falando não, gente, que tem música aqui, mas eu vou mostrando pra vocês o preço. É bem bom, gente, a qualidade, ó. Tem mais aqui também, ó. E aqui tem tênis, ó. Essa parede toda é tênis, olha lá, R$ 49,99.
tá levando 5 camisetas ali, porque era 5 por 100, né? Tava na promoção. Aí ele escolheu 5 camisetas, tá levando. Aí a gente vai passar em outra loja pra ver as calças, que ele também tá precisando de calça. Porque as calças que tinha ali ele não gostou, não. Então a gente vai dar mais uma olhada por aqui, ver se acha a calça que ele quer, né? Olha lá, gente, bocado com o aparelho. Primeiro dia é assim, é tudo novidade. E é isso, gente. Nós vamos dar mais uma andada, uma olhada pra ver se acha as calças que ele quer. Aí, pessoal, a gente chegou aqui no centro de Maringá. Ali, gente, ó, é o terminal aqui de Maringá. Aí a gente vai dar uma olhada nas lojas que tem aqui, gente. Na redondeza aqui. E no centro tem bastante loja com os precinhos bem bacana. A gente vai dar uma olhada pra ver se acha. Olha o estilo, gente. Né, Nicolas? Gostou das camisetas? Gostei. Vamos lá então, ver se a gente acha, né? A gente Maringá aqui, ó. Muito bonito, né? Olha o céu hoje, gente, ó. Limpinho, tem uma nuvem. E até que não tá calor, gente. Tá fresquinho, que é outono, né? Então agora a gente vai. Ver se a gente acha aí, ó. Ah, o restante da roupa aí que ele tá querendo. Vamos. Pessoal, hoje já tá de tardezinha por aqui, né? Agora já tá de tardezinha por aqui. Que, gente, eu cheguei... Meu Deus, eu cheguei passando tão mal. Aí eu tive que deitar, gente, porque... Aqui em casa tá todo mundo doente. O William começou a ficar doente sábado, né? De manhã levantou passando mal. Aí depois foi o Nicolas. Agora eles estão se recuperando, mas já tá se recuperando. E agora é eu, gente. É virose, né? Tá dando muita virose, então eles pegaram e era certo que eu ia pegar também, né, gente? E aí agora hoje eu que tô ruim, sabe? Não consegui comer nada. Pra dizer que eu não comi nada, a gente comeu um pedacinho de um pão caseiro só. E aí a gente tem um pessoal aqui na frente da rua conversando, então vai... Vocês ouvirem um converseiro, é o pessoal que tá aqui na frente conversando. Então, e aí... Hoje eu não comi nada, a gente só comi um pedacinho de pão caseiro. Porque assim, o que come... primeiro que a gente não tem apetite, né? A gente fica meio enjoada, e depois o que a gente come já embrulha o estômago, começa a torcer. E assim, dá muito sono, gente. Nem sei como que eu consegui andar em Maringá. Porque dá muito sono mesmo. Hoje eu cheguei lá, de manhã a gente foi no dentista. Eu cheguei e fui... Eu também cheguei mal de lá, gente. Aí foi também, organizei umas coisas que tinha aqui em casa e vim tirar um cochilo. Aí quando eu tava pegando o sono, ele me veio me chamar pra gente poder ir lá em Maringá comprar as roupas do Nicolas. E aí eu fui, gente, mas cheguei assim, meu Deus, péssimo. Aí agora, a gente chegou umas 3h30, agora é umas 5h30, dormi umas quase 2 horas, gente. Aí levantei e agora que eu vou mostrar pra vocês, ó, tô até com a mesma roupa. Vou mostrar pra vocês as roupas que a gente comprou, porque depois daquela loja lá que eu mostrei pra vocês, né, mostrei a primeira loja que a gente comprou as camisetas. A gente foi naquela loja que eu filmei pra vocês bem rapidinho, mas aquela loja lá a gente não comprou nada. E aí, a gente foi em umas 3 lojas, gente. E aí ele acabou comprando as calças numa loja dentro de um shopping, sabe? Um shopping de roupa que tem ali em Maringá, um shopping pequeno, sabe? De um andar só. E aí ele encontrou as calças que ele queria lá nesse shopping, gente. E aí eu nem filmei pra vocês, porque minha bateria tava pouca. Mas agora eu vou mostrar pra vocês certinho as comprinhas, né? Que a gente comprou pra ele.
E bora lá então, gente. Olha, pessoal, primeiro eu vou mostrar pra vocês as calças, porque elas são grandes. Ó, tá vendo? Já ocupa bastante aqui o espaço. Então, gente, ele queria a calça nesse estilo aqui. Aí eu esqueci agora, acho que esse estilo aqui é a cargo, né? E aí tinha até um outro estilo lá também que ele gosta. Só que aí ele experimentou e preferiu essas duas aqui. Essa daqui, gente, ela é interessante, ó, que ela vira shorts, tá? Tem um zíper aqui. E aí, se tirar, vira shorts. Então, ela é 2 em 1. E assim, gente, o tecido dela é ótimo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Gente, aqui tá bem escuro. Deixa eu abrir mais aqui pra ver se fica mais claro. É porque agora a gente tá escurecendo cedo, né? Ah, mas aí, ó. Agora sim. Então, essa daqui, tá vendo? Ela tem um tecido, ó, meio ásperozinho. E é assim, é bem grosso, gente. Não é aqueles tecidinho fino, não. É um tecido bem grosso mesmo. E aí, ó, como eu falei com vocês, ela vira calça. E ela vira shorts, né, gente? Aliás, essa daqui, gente, que eu acho que nem vai ter o preço aqui, ó, é dessa marca aqui. E aí ela foi meio carinha, gente. Foi R$200. Tanto essa quanto aquela. As duas foi R$200. E aí ele queria uma preta, né? Que ele tava sem. E queria uma jeans. Então aí essa daqui, ó. Eu acho que é até a mesma. Não, acho que não é a mesma marca, não, gente. Ah, não. Essa aqui é da Tripside, ó. Essa daqui tava R$200 à vista. Ó, o preço aqui, ó. 200 à vista para 220. É linda, gente. Olha, tem esse detalhe aqui. Muito linda. E é do jeito que ele queria, gente. Ele queria as barras assim, bem largona, né? Que agora é a moda, né, gente? Da molecada aí. Então, ele queria assim. Atrás, gente, ela é simples, tá vendo? Simples, ó. Um jeans claro, né? Uma lavagem clara. E essa aqui atrás também é simples, tá vendo? Tem um bolso aqui também, ó. Mais um bolso aqui atrás, fora os bolsos da frente, esses dois, ó. Então, ela tem bastante bolso. E é bem bonita mesmo. Agora, gente, vou pegar as camisetas. As camisetas eu mostrei pra vocês lá, né? Ele ficou, gente, com aquelas camisetas lá que ele experimentou mesmo, tá? Que eu filmei pra vocês lá, ele experimentando. Então, ó, foi essa aqui, né? Tá vendo que é essa cor... bege, né? E vou ter que ir colocando assim pra vocês, gente, porque eu tô com o celular na mão. E aí a imagem, como eu falei com vocês, não tá ficando tão boa, porque já tá escurecendo. É 5h30 ainda, gente, mas tá escurecendo cedo agora. Ó, daí ele pegou essa azul escura. Tá vendo? Ó, que bonita. Aí, gente, ele pegou essa aqui também, ó. Essa estampa, essa aqui é tipo um cinza, gente. Um grafite. E pegou essa daqui. Preta. Ó, gente, essa preta aqui, ela tem aqui na frente escrito ok, tá vendo? Ela é toda preta. Essa aqui ficou bem grande, gente. Apesar de ser P, também ficou bem grande pra ele. Ela é bem grandona, só que ele gostou, né? Então, a gente trouxe, ó, aí atrás tem esse desenho aqui, é a única que tem essa estampa atrás. E também essa daqui, ó, branca também, essa aqui é igual a primeira, igual a bege, né? Que é uma branca simples, sem estampa, que ele também tava querendo, ó, tá vendo? Ele tava querendo também umas camisetas sem estampa. Então, gente, ao todo, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5 camisetas. E essas camisetas, gente, tava 5 por R$100. Então, tava muito barato, muito barato. E as calças, tava R$200 cada, gente. Cada calça, R$200. Então, assim, não foi muito barato, né? Mas, assim, ele tava precisando muito, gente, de calça. E calça boa, porque ele tava sem calça boa, assim, pra sair. Então, a gente... comprou duas, né? Uma preta e uma jeans, pra ele poder, pelo menos, ir usando aí por enquanto. E camiseta, ele já tem algumas, mas como tava na promoção, se trouxesse 5, né? Pagava R$100, a gente aproveitou e
E trouxe as 5. E essas foram as comprinhas dele. Aí, gente, o dia que ele usar, né? Que ele for estrear, ou se ele quiser experimentar as calças pra mostrar pra vocês. Porque as camisetas, né, gente? Já mostrei pra vocês no vídeo. Aí eu filmo pra vocês, mas as comprinhas é isso aí. Essas foram as comprinhas, então... Gente, a gente gastou R$300, né? A gente gastou R$500, gente. Porque 200 cada calça, mais 100 das camisetas. Quero R$500, gente, essas comprinhas. Mas assim, como eu disse, né? As calças são super de qualidade. Essa aqui também é ótima, porque ela, né? Como eu falei com vocês, ela... se você quiser tirar essa parte, né? Ela vira shorts. Então, é 2 em 1. E aquela calça, né, gente? Jeans dura uma eternidade. Ainda mais se o jeans for bom, que não é o caso dela. Então, assim... E vai demorar pra ele perder, gente. Porque ficou bem comprida mesmo. E aí, como elas são de elástico, né? As duas são de elástico, ó. Então, vai demorar pra perder. Então, assim... Ó, gente, agora que eu percebi que eu tava filmando pra vocês e a luz do meu celular tava baixa. Por isso que já tá escuro, ficou mais escuro ainda. Eu vou mostrar bem assim, pertinho pra vocês, ó, rapidinho. Né, o tecido eu até achei bom, gente, das camisetas. Eu espero que realmente seja... Né, depois que lavar, eles não dê nenhum problema, tomara. Mas, ó, tá vendo? Assim, com camisetinha. E... estampa mesmo, essas 3, gente, elas têm estampa. Essa daqui, na verdade, só tem essa estampa aqui, ó. E essa tem essa daqui, aquela grandona nas costas que eu mostrei. E essa tem a estampa na frente, né? Essas duas não tem estampa. E a calça, né, gente? Tem só esses detalhes, ó. Tá vendo? E essa aqui só tem esse aqui. O restante é lisa. Mas é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas. Pessoal, eu vim finalizar o vídeo com vocês. Na verdade, é outro dia por aqui. Filmei pra vocês ontem, né? Um pouquinho do nosso dia. Que a gente foi lá, né? No dentista, pro Nicolas pôr o aparelho. E depois a gente foi ali em Maringá, na cidade vizinha, comprar um azul que ele tava precisando. Filmei um pouco aí pra vocês. E aí vim finalizar, gente, porque eu não quero fazer vídeos muito longos. E aí eu vim aqui, gente, só contar pra vocês um testemunho relacionado ao aparelho do Nicolas, né? O aparelho que ele colocou ontem nos dentes. Porque assim, gente, desde quando o Nicolas perdeu o dente... Ah, gente, eu não sei o nome desse dente, não. Esse dente aqui, ó, do lado, né? Dos da frente, que ele perdeu esse dentinho aqui. Acho que é do lado esquerdo. Ele não nasceu, gente, até hoje. Eu acho que ele tinha uns 6 aninhos. E o que acontece, gente? Eu tenho Ai, gente, eu não sei como que chama, não. Mas, assim, eu tenho um problema, vou chamar assim, eu tenho um problema no dente, que eu tenho um dente na boca meu que não nasceu permanente. Então, eu tinha um dente de leite até alguns anos atrás. Eu só perdi ele porque, né, ele cariou e teve que arrancar. E eu só descobri, gente, que eu tinha um dente de leite porque ele cariou, eu precisei arrancar. E aí o doutor falou, você sabia que você tem um dente de leite? E eu nunca imaginei. Eu falei, o quê? Ele falou, você tem um dente de leite. E aí ele falou assim, provavelmente você não tem um dente permanente, porque se você tivesse, o dente de leite tinha caído. Aí, né, gente, fiz a panorâmica, tudo, realmente eu não tinha esse dente. Inclusive, eu tô sem esse dente até hoje, gente. Eu tenho que implantar, né? A gente tá aí fazendo os orçamentos pra eu poder fazer o implante desse dente. Então, assim, é uma questão genética, né? Então, assim, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque isso é uma questão genética. Então, por conta do dente do Nicolas não ter nascido, eu pensei que ele poderia ter o mesmo problema que eu. Então, a gente foi deixando. E aí, faz uns meses agora, ele perdeu o canino, né? Uma das presas. E tava demorando, gente, muito pra nascer. Faz uns meses já que caiu, né? E o dente não nascia. Aí surgiu até uma bolinha assim, ó. Isso aqui em cima na gengiva dele, uma bolinha. Ele me mostrou e falou, mãe, eu acho que o dente vai nascer por aqui. Só que daí, começou ali meio que formar embaixo, né, na gengiva. Eu falei, não, filho, vai nascer aqui mesmo. A gente achou até que ia nascer encavalado, né? E isso, gente, começou a me preocupar, porque eu não tava achando normal, né? Além dele não ter esse dente, né? Que por mais que eu achasse que podia ser algo genético, né? Porque eu tenho esse problema.
eu ainda assim ficava preocupada porque eu nunca tinha levado ele no dentista, gente, ele nunca tinha feito uma panorâmica. E aí quando, gente, meu Deus, tá cheio de mosquitinho aqui, misericórdia. Então também é pela questão dessa presa, né, dele, o canino não tá demorando pra nascer, também comecei a me preocupar muito. E ele também, gente, começou a reclamar por questão de estética, porque ele tava com aquele buracão grande, porque, né, além de não ter nascido outro dente, o canino também caiu, não tava nascendo, então tava um buracão assim. E ele reclamando que todos os coleguinhas dele já tinham os dentes, só ele que tava daquele jeito e tal. E isso, gente, começou a causar uma angústia muito grande no meu coração. Porque assim, gente, como ele agora ele tá trabalhando de Uber e eu no momento não tô trabalhando, a gente tá sem plano de saúde. Então assim, né, sabe como é que funciona, né, gente? Depender do SUS e tudo. Então eu já tava ali pra marcar, né, no posto aqui perto de casa, uma consulta para ele no dentista, que tem um dentista no SUS. Só que, gente, o SUS é daquele jeito, né? Eles não fazem tratamento, eles não põem aparelho. O que o SUS faz é fazer a limpeza dos dentes, né? Fazer a limpeza e se tiver alguma questão grave que eles encaminhem, tem que esperar, né? Aquela coisa toda. E o caso dele já estava urgente. Então, assim, eu comecei gente, sinceramente, eu comecei a me preocupar no nível que eu não tava nem conseguindo dormir. E eu comecei a orar, colocar diante de Deus. Falei, Senhor, prepara, né, um plano, não sei, Senhor, faz alguma coisa, sabe? Pedir socorro mesmo, gente, pra Deus. Falei, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou ali no posto, né, vou marcar, mas ele não precisa só, né, de uma limpeza, não é isso que ele tá precisando agora, ele precisa de um dentista de verdade para fazer o acompanhamento, né, para ver o porquê que tá acontecendo isso na dentição dele, tudo. E comecei a orar. Aí teve um dia que eu e ele, a gente tava conversando, e no fim da nossa conversa, né, ele decidiu, falou, não, semana que vem, então, que a gente estava conversando sobre vários assuntos, a gente tocou nesse assunto, sobre os dentes do Nicolas, e aí ele falou, não, então semana que vem você vai no posto, ver como é que funciona, marca lá pra ele. E aí, né, porque no posto também eles pedem a panorâmica, né, eu acredito que demora um pouco, mas eles pedem. Ele falou, vamos ver como que vai ser lá, e depois a gente corre atrás de um plano dentário pra ele, né, a gente corre atrás de um dentista, ele falou, né, que eu pago um plano pra ele, pra gente resolver isso aí. Ele falou, então vamos focar nisso daí, vamos dar prioridade. E aí tá, eu falei, tá bom então, a gente foi dormir. Mas isso eu já tava orando fazia algum tempo sobre isso. E tava decidido que na próxima semana eu ia, né, porque daí isso foi semana passada, então havia um feriado, não tinha como ir no posto de saúde. Então tava já combinado que essa semana eu ia correr atrás disso, né. E aí no outro dia, gente, eu tava ali na frente lavando a calçada, o William me mandou uma mensagem, né, que uma mulher de um consultório odontológico aqui de Paysandu tinha mandado uma mensagem para ele, falando que eles têm convênio com a escola que o meu filho estuda, e que ele tinha sido um dos selecionados, né, um dos escolhidos ali, contemplado, eles falam, né, para poder fazer uma avaliação nessa clínica e incluir a panorâmica, e se precisar usar aparelho também, eles cobriam ali o preço do aparelho. Gente, eu confesso pra vocês que na hora eu fiquei impactada, sabe? Pode parecer algo simples, mas pra quem tava orando, né? Pra quem tava orando e tava assim com uma angústia muito grande no coração, pensando sobre o que eu vou fazer. Porque assim, gente, a gente que é mulher sabe que quando só o homem tá trabalhando em casa, ainda mais quando a gente não tem ainda mais quando a gente não tem um plano, gente, é muito difícil ele dar conta de tudo, sabe? Então, assim, não é só isso, gente. Nós temos muitas pendências na questão da saúde, muitas outras coisas, né, que a gente precisa. E tudo precisa de dinheiro, né, gente? A gente sabe. Então, assim, eu tava muito preocupada. E essa questão do dente do Nicolas era uma preocupação, era algo que tava realmente, gente, me deixando muito angustiada. Então, quando ele me mandou aquela mensagem, eu vi a mão de Deus ali, gente. Porque eu falei, meu Deus, a gente conversou. Porque a gente tinha conversado naquela madrugada, gente. A gente ficou acordado até de madrugada conversando. A gente tinha conversado naquela madrugada e combinado. E no outro dia, ele já me mandou, né, o print das mensagens da dona desse consultório, da doutora. E ele falou, ele pode ir, se você quiser ir também. Eles fazem também a panorâmica, né? Por conta que eu já falei pra vocês que eu também preciso fazer um implante, tudo. E aí, gente, a gente pegou e se trocou, falou, não, nós vamos. Falei, não vou perder essa oportunidade. E a gente foi, daí ela fez, né, ela fez ali a panorâmica do Nicolas, fez o meu, depois ela pegou e deu uma olhada ali nos nossos dentes, tudo.
E no do Nicolas, gente, a panorâmica, né, que é o raio-x, né, gente, dele, deu que ele tem o outro dente, gente, que não nasceu, né, faz anos. Ele tem, só que é aquela bolinha que o Nicolas falou que ele tava aqui, sabe, que do lado de dentro da gengiva, é esse bendito desse dente, gente. Só que ele ficou, se eu não me engano, ocluso, incluso, sei lá, gente. Ele não saiu pra fora. Então ele ficou dentro ali da gengiva e não saiu pra fora, né? E a presa tá nascendo certinho. E ele tá em cima da presa, gente. A presa tá nascendo assim, normal pra baixo, e ele tá aqui em cima da presa, preso no osso. Então a moça falou, né, do dentista, que ele vai precisar mais pra frente de uma cirurgia, que eles vão ter que abrir ali, né, a parte da gengiva pra ver se consegue puxar esse dente. Não sei bem certinho como é que funciona, mas eles vão tentar salvar esse dente, né, mas se não conseguir, né, o próprio aparelho, eles conseguem puxar os dentes ali e tampar o buraquinho que seria o lugar do dente. Mas ela falou que pode ser que eles consigam, né, através dessa cirurgia, puxar, tracionar, né, o dente pra baixo ali. E vamos ver, gente, como é que vai ser. É um processo. Só que aí, gente, a questão da limpeza, ela falou que tava ótimo, não precisava fazer limpeza. E aí já marcou pra colocar o aparelho. Isso foi na sexta passada. E ontem foi quarta, então ontem já marcou pra pôr o aparelho. E como vocês viram, né, que eu filmei pra vocês, ele já colocou o aparelho. Então, assim, gente, pra mim, eu não consigo, gente, dizer que não foi Deus, sabe? Porque Deus sabe o angústia que eu tava, como eu estava preocupada com essa questão do Nicolas, né? E não só, gente, pela questão da saúde bucal dele mesmo, mas também pela estética, porque ele estava reclamando, ele estava com baixa estima, ele estava chorando por conta disso, né? Estava muito triste. Então aquilo também começou a me entristecer. E a gente sabe como é que é a escola, né? Daí começa a sofrer bullying, né, gente? É tanta coisa, essa fase da adolescência já não é fácil. Então eu tava me angustiando muito. Então, assim, não tem como, gente, falar pra vocês que não foi Deus. Foi, sabe? É uma porta que Deus abriu, né? É uma oportunidade que Deus deu. Porque, assim, Deus nos dá a oportunidade, né? Ele abre a porta e a gente que tem que entrar por ela. Então, assim, o que o William vai ter que pagar, no momento, é a manutenção, né? Do aparelho. Que são R$100 por mês, gente. Então, assim, o restante, eles não cobram. A não ser quando ele se precisar, né? Quando ele for operar, não vai ser agora, fazer a microcirurgia. Tem que fazer, talvez, tomografia. Mas, assim, eles ainda têm desconto, sabe? Tem bastante benefício ali pra quem gente, pra quem é escolhido, né, digamos assim, pra quem é contemplado, igual foi o caso dele. Então, assim, gente, dentro de tantos alunos, né, que eles têm convênio com a escola, eles têm escolhido meu filho, claro que deve ter tido outros alunos, mas meu filho estava entre eles. Então, gente, só pode ser Deus, sabe? E eu queria testemunhar, porque Deus realmente, gente, ele abre portas onde não tem porta, sabe? Eu vou ser sincera pra vocês, gente, condições a gente não tinha de pagar dentista, né, e fazer tudo que ele precisaria fazer. E só o que ele já tá fazendo, a gente já teria tido um bom gasto, sabe? Mas Deus preparou tudo, né, e dentro das nossas condições, a gente, né, poder pagar aí por mês a manutenção do aparelho dele. Então, por enquanto, ele vai ficar só com o aparelho, porque tem que abrir espaço, né? Então ele vai usar o aparelho primeiro, aí mais pra frente eles vão fazer a cirurgia, né, microcirurgia, pra tentar salvar esse dente, quando tiver espaço suficiente para os dois dentes, que é a presa, né, que tá nascendo, o canino, e esse outro dente que tá ocluso, incluso, sei lá, gente, depois eu dou escrita pra vocês aqui preso na gengiva dele. E é isso, gente, eu queria finalizar o vídeo contando esse breve testemunho, né, porque é o que eu sempre falo pra vocês aqui no canal. Por mais que para muitas pessoas, né, quando a gente conta um testemunho, algo assim, a pessoa fala, poxa vida, uma coisa tão simples, não sei o que, mas eu achei, assim, gente, muito... O que me impactou é porque, assim, da gente, naquele dia, na noite anterior, a gente ter comentado sobre isso, né, e a gente ia dar nossos pulos para poder resolver essa questão dele, e no outro dia Deus ter preparado essa oportunidade. E é uma clínica muito boa, é uma clínica que tem vários lugares, ela não tem só aqui na nossa cidade, é uma clínica reconhecida e tudo. Então, assim, eu vi a mão de Deus em tudo, gente, em cada detalhe, sabe? E agora, tadinho, ele tá sofrendo ali, né, porque o aparelho, a gente sabe que machuca bastante a boca, não é fácil esse aparelho, só que ele precisava muito, né, e no começo vai ser difícil, mas depois, né, gente, ele vai ter um sorrisinho dele ali, perfeito,
E assim, a gente só tem a agradecer a Deus, sabe? Por mais essa bênção. E eu sempre tenho falado pra vocês que eu vou vir toda vez, gente, que acontecer algo na minha vida, seja algo pequeno, né? Ou considerado pequeno para as pessoas, ou grande, gente, não importa, eu vou vir contar, né? Que eu sempre falo aqui também que às vezes a gente considera algo pequeno, mas pode ser pequeno para você, né? Mas para outra pessoa tem um grande significado. Igual eu disse, gente, a gente sabe da nossa condição e eu sei o quanto eu tava orando, quanto eu tava triste por isso, sabe? Por não conseguir proporcionar, né, por enquanto para ele, o dentista, a gente pôr aparelho tudo e Deus ser preparado. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Deus, estou muito grata ao Senhor, e eu sei, assim, que é só o começo, gente, e assim, vou deixar um versículo para vocês, que é um versículo da Bíblia que Deus tem falado muito comigo, que é Isaías 43, né, Isaías capítulo 43, gente, eu esqueci o versículo, agora vou deixar anotado aí. O versículo diz, né, eis que estou fazendo uma coisa nova, está saindo à luz, né, já está saindo à luz, porventura não percebeis. E nesse versículo fala, né, que ele está criando caminhos no deserto e rios no ermo. Há um tempo atrás Deus estava falando muito comigo através desse versículo, depois, né, ele começou a falar sobre outras coisas e ele voltou, né, há um tempo para cá ele voltou de novo a falar comigo nesse versículo. E é isso, eu vejo essa bênção, gente, né, que ele nos concedeu como abrir caminhos, né, no deserto e rios do ermo. Porque como eu falei com vocês, né, a gente está sem condições financeiras, mas Deus abre caminhos no deserto. Então mesmo quando a gente está passando pelo deserto, seja na questão financeira, na saúde, não importa. Deus abre caminhos no deserto, gente. Ele abre portas onde não tem porta, sabe? Então, que a gente possa confiar em Deus. E confesso para vocês que muitas das vezes eu, gente, duvido também, sabe? A gente começa a olhar para a circunstância e para as condições, sabe? A gente começa até entrar até quase em desespero, que foi o meu caso, gente. Você começa a ver tantas coisas, né, que você precisa resolver, que você precisa fazer. E muitas vezes, né, as portas não se abrem, ou as coisas não acontecem como você gostaria, e você começa a ficar aflito e ansioso. E aí, gente, começa a vir, né, uma tristeza, uma angústia no coração da gente. E por essa questão mesmo, pra gente não conseguir resolver do nosso jeito, né, como a gente gostaria. E são nesses momentos, gente, né, onde a nossa fé é provada, mas são nesses momentos que Deus age, sabe? Que Ele abre os caminhos no deserto, Ele abre rios no ermo, e Ele faz, né, algo novo na nossa vida. Então, que a gente possa confiar no Senhor, independente da circunstância, independente de qual área da sua vida, né, você esteja vivendo no deserto, que você possa confiar em Deus, que Ele vai, sim, sabe? Ele vai abrir uma porta, Ele vai, sabe, abrir caminho, Ele vai te dar o escape que você precisa, né? Igual eu falei, muitas vezes não vai vir, gente, do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente planeja, no tempo que a gente quer. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e se a gente confiar nele, né, como diz a Bíblia, né, tem um versículo na Bíblia que diz assim, entregue teus caminhos, né, ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então é isso, gente, que a gente possa entregar nossos caminhos, né? Que quer entregar os caminhos, é entregar tudo, gente, sabe? Entregar nossa vida, entregar nossos sonhos, entregar nossas necessidades, sabe? Até o controle mesmo, né? A gente entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, né? Que o mais Ele vai fazer, gente. A gente faz a nossa parte, aquilo que está no nosso alcance, né? E o que é o mais? O mais é aquilo que a gente não pode fazer. Então o mais Ele vai fazer, né? O que a gente não pode fazer, Ele vai fazer por nós. Tá bom, gente? É isso, queria deixar esse testemunho. E pra vocês, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!